Em nosso estudo de hoje é o capítulo 55 do livro Opinião Espírita, tem por título O Passe. O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Desânimo e tristeza, tanto quanto insatisfação e revolta, são síndromes da alma estabelecendo distonias e favorecendo moléstias do corpo. Se há saúde, esses estados de espírito patrocinam desastres orgânicos. Na doença, equivalem a fatores predisponentes da desencarnação prematura. Mas não é só isso. Em todo desequilíbrio mental, as forças negativas entram mais facilmente em ação, instalando processos obsessivos de duração indeterminada. Se usamos um antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Se atendemos à asepsia no que se refere ao corpo, por que descurar dessa mesma asepsia no que tange ao espírito? A aplicação das forças curativas em magnetismo enquadra-se à efluvioterapia com a mesma importância do emprego providencial de emanações de eletricidade. Espíritas e médiuns espíritas, cultivemos o passe no veículo da oração com o respeito que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. Certamente os abusos da hipnose, responsável por leviandades lamentáveis e por turanices de salão em nome da ciência, são perturbações novas no mundo, mas o passe na dignidade da prece foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus ao pé dos sofredores, impondo as mãos. Quando a gente para estudar o passe, a gente vê que é um costume, nas casas espíritas principalmente, normalmente no final da reunião, aparecer esse tipo de tratamento que a pessoa que não teve contato até hoje, ela estranha, porque normalmente se coloca o ambiente à meia luz e enquanto alguém está fazendo uma oração, ou está tocando uma música suave, ou alguém está fazendo comentário de uma página edificante, alguém vem para a nossa frente e começa a fazer alguns exercícios de imposição de mão. E a gente fica pensando, o que são aqueles exercícios? E aí os espíritos, quando a gente começou a primeira vez a participar desse trabalho, primeiro eles vêm nos orientando de que nós, enquanto estamos aqui na carne, nós temos uma coisa chamada fluido animalizado. Eu não estou vendo esse fluido. Qual é a definição de fluido? Fluido é tudo aquilo que quando você coloca em um recipiente, ele assume a forma daquele recipiente. Então, o líquido é um fluido. O gás é um fluido. Então, por exemplo, a onda que está vindo aqui do telefone celular é um fluido. Eu não estou vendo, mas é um fluido. Tem fluidos que são imperceptíveis aos nossos olhos. A gente sabe que existe, porque a gente não consegue ver, por exemplo, essa onda que sai do celular, mas é matéria, tem elementos, tem equipamentos que conseguem olhar a medida, o tamanho das ondas que estão transmitindo aí. Então fluido. Eu tenho um fluido animalizado que só quem está encarnado tem, que os espíritos, aqueles que estão desencarnados, não têm. Porém, eles conseguem fazer a manipulação desse fluido. Então, eu fico na posição de um doador, de um enfermeiro, enquanto que, na verdade, o médico de verdade ele está do outro lado e está direcionando como se fosse esse fluido, esse recurso para o tratamento. Aí o que acontece? Os espíritos pedem da gente que a gente, no momento do passe, a gente tenha 3 coisas básicas, mas fundamentais. Tem que ter as 3 para poder estar ajudando o trabalho deles. Que a gente tenha fé, concentração e amor. Que naquele momento eu tenha fé. Eu realmente tenho aquela convicção de que está acontecendo um tratamento e eu estou sendo um instrumento desse tratamento. Concentração, porque muitas das vezes a nossa cabeça está em muitos lugares, ou então está acontecendo alguns barulhos, alguma coisa no ambiente. Não, eu estou me concentrando naquele trabalho que eu estou fazendo. Mas o principal de todos eles, a gente já ouviu isso muito, né, que o passe é uma transfusão de amor. Eu tenho que buscar aquilo que tem de mais nobre em mim
E a gente foi aprendendo com o tempo que tem dias que você não está bem por conta das agitações do trabalho, do dia a dia, e normalmente você vai à noite para a casa espírita e você está ainda sob a influência daquela agitação, mas eu tenho que buscar o amor. Eu, por exemplo, busco aquilo que eu mais amo na minha vida. Então eu fecho meus olhos, penso nas minhas filhas, por exemplo. Acho que o filho, normalmente, né, a gente ama muito. Aí, depois de ter sentido aquela ternura, aquela coisa, eu abro os olhos e tem um marmanjo de 2 metros na minha frente. Mas é aquele sentimento ainda da minha filha ali, aquela coisa, aquele amor que eu vou jogar aqui naquele momento. E os espíritos, com o tempo também, ele nos fala assim, ó, se vocês querem ajudar mais a gente tem campos de força no nosso corpo espiritual. Não estou falando agora mais do corpo físico, estou falando do corpo espiritual. O dia que esse corpo aqui acabar a validade e ele for para dentro de um caixão de madeira ou entrar em decomposição, eu tenho um outro corpo, que o Paulo de Tarso falava lá na Carta aos Coríntios, que é o corpo espiritual, que tem diferença de propriedade de um para o outro. Hoje a gente tem bastante material para estudar a diferença de um para o outro. Mas a verdade é que nesse corpo espiritual eu tenho alguns centros de força, e sem entrar muito em detalhe, até porque a gente não vê, né? A gente só vai informar o seguinte, que a gente tem um aqui que é responsável pela vida do espírito, a gente tem um aqui que é responsável pela vida mental, pelo equilíbrio, a gente vai ter um aqui que ele vai ser responsável principalmente pela voz e pela respiração. A gente vai ter um aqui que é responsável por toda a parte do sentimento. Vai ter nome, né? Coronário, frontal, vai ter nome cada um desses, mas eu estou falando mais da função dele. Esse aqui, por exemplo, é o cardíaco. Vai ter um aqui que se chama esplênico, que ele vai ser responsável por toda a circulação sanguínea no corpo. E vai ter um mais abaixo que vai ser o gástrico, que vai ser responsável, embora ele seja aqui nessa região, ele vai ser responsável por toda a função digestiva. E vai ter um último, um sétimo, que vai ser o genésico, vai ser responsável por toda a aparelhagem relacionada à gênese, à criação, ao sexo. E também a criatividade das pessoas. Então, se você for estudar os orientais, por exemplo, eles vão falar de muitos mais campos de força, vão usar o nome de chakra. A gente já antecipa, por exemplo, que Allan Kardec, em momento algum da codificação, ele fala dos chakras, que o primeiro em relação ao espiritismo que trouxe essa informação foi André Luiz, através de Chico Xavier, no livro No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior você vai ver uma descrição lá dos campos de força. Então você aprendeu em relação aos campos de força. Aí ele vem falar para a gente, né, procurar direcionar as nossas mãos. Gente, hoje a gente já consegue saber da energia que sai das nossas mãos. Hoje já tem equipamentos que medem isso. Então, no momento que eu estou ali concentrado mesmo, ó, fé, esperança e amor, de repente a mão está aqui, a mão começa a virar como se fosse uma turbina largando esse fluido animalizado, e esse fluido animalizado os espíritos estão utilizando para poder estar promovendo o bem-estar. E seguindo a orientação, aí a gente vai ver que, igual cada casa que tem o feijão, todo mundo faz o feijão, mas cada um tem o seu tempero, né? Divaldo Pereira Franco dizia que o simples fato de você estender as mãos, ter amor, estender as mãos na frente de uma pessoa, você já está dando passe. Mas a gente segue uma orientação que vem lá do Centro Espírita Leon Denis, que o passe teria 3 movimentos para a gente. Um primeiro de dispersivo, apenas de limpeza, em que naquele momento eu estou mentalizando como se a minha mão fosse uma pá e estivesse fazendo uma limpeza naquela pessoa que está sentada na minha frente. No segundo momento, aí sim, eu com calma, relaxo, busco a concentração e jogo aquele fluido animalizado nos campos de força que eu já sei agora onde estão localizados e quais são as funções dele. E no terceiro momento eu faço uma harmonização para que tudo seja distribuído de maneira igual, para que tudo seja harmonizado. Esse é o objetivo.
E isso vai ser o passe que vocês conhecem na Casa Espírita. A gente espera ter ajudado, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.